Oi, eu sou Luz Celeste e você está no canal A Vida Mágica de uma Bruxa. E hoje eu trouxe uma resenha do livro O Grimório das Bruxas, do Ronald Hutton, pela editora Darkside, selo Macabra e Magicai. Magicai, são tantos selos. Gente, primeiramente está linda a edição, né? Já quero parabenizar a Darkside, está maravilhosa a edição, um livro enorme, quase, acho que tem mais de 500 páginas. Mas eu já quero dizer uma coisa para você que é bruxo e ainda não deu uma folheada no livro. Ele não é um grimório, tá, gente? Se você está procurando aqui encontrar, né? Se você está pensando em encontrar um grimório, ou seja, um compêndio com anotações de algum bruxo, de feitiços, práticas, rituais, experimentos, não é o que você vai encontrar aqui. Na verdade, isso aqui é um tratado histórico. Eu não diria que é um tratado, porque um tratado às vezes tem mais de um volume, mas ele poderia ter, por exemplo, 2 volumes. Mas é basicamente um tratado. É um trabalho que ele falou que levou mais de 40 anos, mais de 40 anos, se eu não me engano. E o título original já diz melhor o que é esse livro. O título é The Witch, A History of Fear from Ancient Times of the Present. O meu inglês é horrível. Vou traduzir aqui, né? Uma tentativa de tradução, mas basicamente é isso. A Bruxa, uma história do medo desde a antiguidade até os dias atuais ou até o presente. Então, o livro é sobre a história do medo e o recorte é a bruxa, tá? O que você vai encontrar aqui é um tratado histórico, até porque o Ronald Hutton é um historiador, escritor-historiador, estudioso do folclore da Grã-Bretanha, né? Dos ritos, enfim, das crenças. Eu fiz aqui algumas anotações. Ele é especialista em história moderna da Grã-Bretanha, como eu falei, e folclore bretão, religiões pré-cristãs e paganismo contemporâneo, tá? Então, ele na verdade é um historiador e escritor, né? Um professor. E esse livro aqui, ele não é um compêndio de um bruxo, tá? Não é um grimório de um bruxo. É um tratado histórico sobre o medo e esse medo através da figura da bruxa. Então ele vai trazer aqui em quase mais de 500 páginas, provavelmente, porque tem algumas coisas no final aqui que eu vou falar, todo o estudo dele, né, sobre o medo no Ocidente. Esse medo a partir da figura da bruxa, e aí ele vai trazer 4 tipos de bruxa, né, o que define uma bruxa, e vai trazendo isso através dos capítulos do livro, e ao final ele dá referências de filmes, séries, outros livros, ou seja, na modernidade, como essa figura da bruxa aparece. Então, gente, aqui é uma figura da bruxa tenebrosa, a bruxa do mal. Não é a bruxa, não somos nós, né? Não é a bruxa contemporânea, não é a bruxa boa, né? Não é aquela curandeira, não como ela realmente é, mas como ela é vista, através dos olhos do medo. Então ele fala que desde a antiguidade, então ele vai falar que no Egito, por exemplo, não tinha bruxas, mas tinha figura do mal. E aí mais na frente, na Idade Média, e ele vai trazendo historicamente os períodos históricos que sempre existe essa figura da bruxa, né, dessa feiticeira, dessa pessoa que faz o mal. E a identificação, uma das identificações é justamente alguém que faz o mal por meio de alguns métodos. Então, se você é um bruxo que está querendo aprender sobre essa visão histórica, sobre a bruxa má, né, sobre esse arquétipo, né, sobre essa figura que existiu também, né, existiram bruxas más, com certeza, como existem pessoas más em todos os lugares, mas essa foi a visão que foi ficando, principalmente a partir do catolicismo, né, da igreja católica, cristã, enfim, essa visão de demonização dos pagãos, daqueles que tinham práticas mais folclóricas, daqueles que tinham práticas pagãs, né, relativas à natureza e que faziam, que curavam as pessoas, mas essa visão que você vai encontrar aqui é a visão do medo, tá? É a visão do pavor, da bruxa feia e má. Então é um livro muito bonito, a edição da Darkside é maravilhosa e é o estudo do Ronald Hutton, tá? O Ronald Hutton, ele coloca aqui na apresentação, deixa eu mostrar para vocês aqui, que bonito, tem imagens muito bonitas, né? Uma edição belíssima.
Ele coloca aqui nos agradecimentos, que é a primeira parte aqui, ele está chamando de Na Sombra dos Gigantes. Ele faz um agradecimento a várias pessoas, né? Este livro esteve em execução por mais de um quarto de século, né? E desde então muitas dívidas de gratidão se acumularam. E aí ele vai agradecer a várias pessoas. E uma das pessoas mais interessantes que tem aqui, que ele cita, é o Carlos Ginzburg. Para quem não conhece, o Carlos Ginzburg é outro historiador e um dos livros dele mais famosos, ele tem vários, mas um dos mais famosos é A História do Medo no Ocidente, que também é um catatal assim. Foi um dos primeiros livros que eu li no meu percurso, né, de aprendizado, foi que eu achava, eu ia lendo, e me apaixonei pelo Carlos Ginzburg, mas ele também é um historiador, então ele faz um apanhado, se eu não me engano, é a tese de mestrado dele, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado. Faz muito tempo que eu li o livro, eu não tenho esse livro, pretendo comprar, porque vi que saiu a edição nova dele. Então, é a história do medo no Ocidente. E o Hutton, ele se refere aqui ao Carlos Ginzburg. Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês verem que interessante. Ele fala que quer agradecer muitas pessoas e diz: o primeiro deles é Carlos Ginzburg, cujas palestras eu já assistia várias vezes desde a minha época como jovem dignatário em Oxford, em 1981, mas de quem acabei me tornando amigo durante uma conferência em Harvard, em 2009. Lembro-me com especial deleite de uma caminhada juntos pelo campus de Cambridge, Massachusetts, numa noite calorenta de verão, na qual ele me contou sobre sua descoberta de registros que revelavam a existência dos Benandanti. O segundo... pronto, aí ele vai falar de outro aqui. Então, o Carlos Ginzburg, ele continuou estudando a questão do medo, a questão das bruxas, né? Porque através do estudo do medo, ele fala no demônio, ele fala nas imagens do mal, e uma dessas imagens é a das bruxas, que estava, durante a Idade Média, por exemplo, estreitamente ligada à figura do demônio, do diabo, né? Enfim, a todo esse imaginário do medo. E nessas pesquisas do Carlos Ginzburg, ele entrou em contato com algumas comunidades, né, da Itália, que é a região em que ele vivia, ou vive ainda, não sei, e descobriu uma comunidade específica de bruxos, que se denominavam os Benandanti. Então, lá ele desenvolveu a tese de doutorado dele, que se chama Os Andarilhos do Bem, os Benandanti, né, que em italiano é Benandanti. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu posso trazer a resenha do livro que eu tenho. Mas, assim, foi interessante essa relação, porque eu não sabia que o Hutton conhecia o Carlos Ginzburg, e faz sentido ele ter escrito a história do medo a partir da figura da bruxa, porque justamente o Carlos Ginzburg foi uma inspiração para ele através da história do medo no Ocidente. Tá? Então, a resenha desse livro é basicamente essa. Eu queria trazer com que vocês entrariam em contato ao ter esse livro, que muita gente acha que é um grimório de práticas, né, que vai encontrar aqui elementos para trabalhar e tudo. E não é. É um livro muito bom, sugiro muito, eu recomendo bastante, especialmente nessa edição da Dark Side, que eu acho que é a primeira que saiu aqui no Brasil. É belíssimo, muito bem feito. Deixa eu pegar algumas imagens que eu achei lindas aqui. Não estou encontrando agora, mas tem muita coisa aqui, é muito bem ilustrado, gente. Ao final tem as referências que eu falei para vocês, de alguns filmes, livros e tal. Ou seja, a figura da bruxa na Idade Moderna, né, na contemporaneidade. E assim, é um livro de consulta, é um livro para você conhecer a história. Consulta no sentido de, como que as pessoas veem isso, como pesquisar, né, onde é que encontrar referências e tal, e entender um pouco a visão, né, que as pessoas que não são bruxas têm dos bruxos. Então, é um tratado histórico, é um estudo, não é um grimório com receitas e nada disso, tá? Então saiba que se você for comprar o Grimório das Bruxas, da Dark Side e do autor Ronald Hutton, você vai encontrar um livro de história. É um tratado histórico e não um Grimório de Bruxas. Quer ficar bem claro isso, mas é maravilhoso, você vai se deleitar nessas histórias. Tem momentos tensos, né? Quando se refere à caça às bruxas, à Idade Média, à Inquisição, a gente sempre sofre vendo isso.
mas tem muita informação bacana aqui e vale muito a pena. Então, gente, a resenha foi essa. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha aqui e se inscreve no canal se você não for inscrito. Comenta aqui se vocês já leram, se estão lendo, se querem ler, o que vocês querem mais de resenha de livros. Fala aqui que se eu tiver eu faço, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz, as bênçãos da deusa e até o próximo encontro.